Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje eu vou ensinar para vocês o mate da torre, um mate importantíssimo nos finais de xadrez. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para a galera que gosta de jogar xadrez. Então vamos lá para o vídeo. Galera, hoje eu vou ensinar para vocês o mate da torre. Esse mate é muito importante no final de xadrez. Por quê? Porque ele é muito recorrente, ele acontece muito no xadrez. Então tem que dominar esse mate para que você possa vencer a partida. Beleza? O objetivo desse mate, galera, é levar o rei das negras para a última vertical. Quando ele chegar na última vertical, a gente vai dar o checkmate. Para isso, a gente vai trabalhar a coordenação entre as duas peças, entre o rei e a torre. Essas duas peças vão trabalhar juntas. Essa aqui é a posição chave. Rei na frente do rei, cheque lateral. A gente só vai dar o cheque no rei quando o rei estiver o quê? Frente a frente. Por quê, Renato? Observe que o rei das negras não pode escapar para frente. Por quê? Porque o rei das brancas está vigiando todas as casas de escape frontal. Por isso que o rei tem que ficar na frente do rei. Porque o rei das brancas consegue controlar todas as casas frontais de escape do rei das negras. Vamos supor que as negras jogassem rei E5. As brancas jogariam rei E3, rei F5, rei F3. Rei G5, o rei atacando quem? A torre. A gente jogaria torre A4, vigiando toda essa casa frontal do rei e ao mesmo tempo levando a torre o mais longe possível do rei. Seguiria com rei H5, rei G3, rei G5. Observe que o rei está na frente do rei. Agora que o rei está na frente do rei, cheque lateral. Sempre assim, rei na frente do rei, cheque lateral. As negras jogariam rei F6, rei F4, rei G6, rei G4, rei F6, rei F4. E aí você está observando que a partida está repetindo lances. Se repetir o lance, a mesma posição 3 vezes, a partida empata. É uma regra do xadrez, não pode repetir 3 vezes a mesma posição, como está acontecendo na partida. Então, quando joga rei G6, o que as brancas têm que fazer para evitar essa repetição de lance? Jogar, por exemplo, torre B5. A gente vai perder um tempo. Com isso, a gente vai passar a vez para as negras. Agora, se as negras jogam rei F6, o que acontece? O rei fica na frente do rei. E quando o rei está na frente do rei, cheque lateral. Esse é o grande segredo desse checkmate, galera. Quando estiver repetindo a posição, você vê que está repetindo, você perde um tempo com a torre. Para quê? Para você poder ajustar as posições do rei, para que você possa deixar o rei frente a frente. Começou a repetir, começou a ficar difícil, perde-se o tempo. Com isso, você consegue ajustar a posição do rei, como nesse exemplo. Beleza? Segue a posição. Rei E7, rei E5. Aí as negras jogam torre D8. Observa que o rei não foi para a lateral. O rei foi para trás. Quando o rei foi para trás, a gente joga torre B7. Por quê? Porque a torre agora quer vigiar toda essa vertical. A gente não quer deixar que o rei volte para onde ele estava, para E7. A gente tem a possibilidade de cortar toda a vertical frontal do rei. E é isso que a gente faz. Torre B7, vigiando toda a vertical frontal, empurrando o rei para trás. Toda vez que você tiver a possibilidade de cortar a vertical do rei com a torre, você faz. Com isso, você não deixa que o rei volte para onde ele estava. Tá bom? Essa é uma das dicas desse checkmate.
segue a posição com rei C8. Atacou a torre, leva a torre para mais longe possível do rei. Rei D6, rei E6, rei C6, C8, rei D6, rei B8, rei C6, rei A8, rei B6. Observe que o rei das negras agora é obrigado a jogar rei B8, colocando o rei frente a frente. Quando isso acontecer, rei na frente do rei, checkmate. Cheque lateral dando checkmate. Tranquilo? Esse é o checkmate. Rei na frente do rei, cheque lateral. Começou a repetir, Renato? Perde-se o tempo. Tá bom? Mais um exemplo aí para fixar ainda mais esse checkmate. Beleza? Olha só. Essa é a posição. Joga-se as brancas. Qual seria o melhor lance para as brancas? O melhor lance para as brancas, torre B4. Por quê, Renato? Porque a torre vai vigiar toda a vertical do rei. O rei não vai poder vir mais para frente, só para o lado ou para trás. Então, toda vez que você puder, coloque a torre para vigiar toda a vertical na frente do rei. Essa é importante, essa manobra. Beleza? Por exemplo, rei G5. Traz o rei para trabalhar. Rei B2. Rei F5. Rei C3. Rei E5. Rei D3. Rei D5. Rei D5. Rei na frente do rei, Renato. Cheque lateral. Rei na frente do rei. Cheque lateral. Rei C6. Atacou a torre. Leva a torre para mais longe possível do rei. Rei D6. Rei D4. Rei C6. Rei C4. Rei D6. Rei D4. Rei C6. Renato, está repetindo os lances. Está repetindo os lances? Perde-se o tempo. Joga rei. Torre G5. Passa a vez para as negras. Porque agora, rei D6, o rei fica frente a frente. Rei na frente a frente. Cheque lateral. Tranquilo? Essa é a ideia. Essa é a manobra. Tranquilo? Segue o jogo. Rei E7. Rei E5. Vamos supor que o rei das negras joga rei D8. Foi para trás. Agora nós vamos jogar torre G7. Vigiando toda a vertical do rei. Segue a partida. Rei E8. Rei E6. Rei F8. Atacou a nossa torre. Leva a torre para mais longe possível do rei. Rei G8. Rei F6. Rei H8. Rei G8. O rei das negras agora é obrigado a ficar na frente a frente do rei. Rei G8. Torre A8. Mate. Esse é o checkmate da torre. Tranquilo? É um mate muito importante e essas são as manobras que eu ensinei para vocês. Rei na frente do rei, cheque lateral. Começou a repetir, Renato. Não tem problema. Perde o tempo com a torre. Para quê? Para ajustar a posição do rei. Então, tá aí, galera. O mate da torre. Um mate muito importante que vocês dominem esse checkmate. E tenho certeza que com esse vídeo vai contribuir para a evolução no xadrez de vocês. Tá aí, galera. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um grande abraço e valeu!